Fala galera, olha só, a gente entra hoje num tema que é um tema super relevante, super pertinente na análise do movimento, onde a gente vai tentar justificar como o movimento ele é alterado e quais são as razões para alterar esse movimento, que é o que a gente trabalha na parte dinâmica, certo? A dinâmica ela vem para tentar justificar o que a cinemática somente descrevia, que a cinemática a gente fazia a descrição matemática do movimento, onde a gente utilizava as equações da posição, da velocidade e tudo mais, certo? Mas na análise da dinâmica é um comportamento, é uma análise um pouco diferente, onde essa análise a gente vai estar se preocupando em justificar o movimento, o que é que causa esse movimento, o que é que causa uma alteração desse movimento, tá? Mas assim, para a gente justificar, fazer toda essa análise na dinâmica, a gente não pode deixar de discutir sobre o principal nome da dinâmica, que é Isaac Newton, que é um cara que nasceu em 4 de janeiro de 1643, teve trabalhos nas áreas mais diversificadas da ciência. Tá? Se você for para a área de química, tem trabalho de Newton. Se você for para a área de física, nem comento, né? Onde a gente tem trabalho dele na parte de ótica, na parte de mecânica, na parte de termologia. Tá entendendo? Então, Newton, e também na parte de matemática, a gente não pode deixar de lembrar que Newton foi um cara que formulou todo um cálculo diferencial e integral, que hoje a parte matemática, ela tem o cálculo diferencial integral como a sua base, como o fundamento da análise da matemática, certo? Então, é de suma importância a gente respeitar o papel de Newton na sociedade moderna, na ciência, no contexto geral, tá? Então, Newton, ele vem na física justamente para descrever as alterações do movimento e o que seria capaz de alterar esse movimento. Mas para ele começar a descrever isso, ele começa a trazer uma análise do que é massa, do que é inércia de um corpo. E ele descreve isso nas suas 3 leis, onde a gente tem as 3 leis de Newton trazendo um papel fundamental para a análise desse movimento, que é o tema da aula de hoje. Hoje a gente vai estar discutindo justamente sobre essas 3 leis, que a gente chama lei da inércia, lei fundamental da dinâmica e lei da ação e reação. Beleza? Então o papel de cada uma dessas leis a gente vai discutir minuciosamente nessa aula de hoje, nesse tema de hoje. Mas para a gente começar a discutir a primeira, eu preciso que você lembre primeiro qual é o conceito de massa, que é um conceito diferente do conceito de massa que é estudado lá em química, onde em química você define massa como sendo a quantidade de matéria de um corpo. Em física a gente tem um papel diferente. Em física a gente define massa como sendo a quantidade de inércia de um corpo, certo? A gente define isso na seguinte ideia, vê só, pensa comigo. Se eu tenho um Fusquinha e um Fiat Uno, certo? O Fiat Uno muito menor, um caminhão e um Fiat Uno, certo? Esse Fiat Uno muito menor do que o caminhão, ou seja, ele tem uma massa menor. Quem é que vai ter maior dificuldade para alterar o seu movimento? O caminhão. Por quê? Porque a massa dele é muito grande. Então, por ele ter uma massa muito grande, então ele tem uma dificuldade muito maior de alterar o seu estado de movimento. Diferente do Fiat Uno, por exemplo, que o Fiat Uno, por ter uma massa menor, ele pode alterar o seu movimento com a maior facilidade. E é isso que Newton descrevia na sua primeira lei. Na primeira lei de Newton, que a gente chama de lei fundamental, lei da inércia, onde a lei da inércia descrevia o seguinte, ó, que, vamos passar aqui rapidinho, ele descrevia o seguinte, ele descrevia aqui, para um objeto, todo objeto que está isento de força, ou que a força resultante que atua sobre esse objeto, ela é nula, então todo objeto que está isento dessa força resultante, ele tende a descrever um movimento retilíneo uniforme, ou ele tende a estar parado, certo? Então, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, a menos que atue sobre ele uma força externa. Então, é o papel da força externa nesse objeto que é responsável por alterar o movimento dele, que aí Newton já vem justificar na segunda lei, que ele não justifica ainda nessa primeira. Essa primeira lei você pode observar no seu dia a dia quando, por exemplo, você está dentro de um ônibus, tá? Quando você está dentro de um ônibus, por exemplo, e esse ônibus ele altera o movimento, ele pisa no freio.
o motorista pisa no freio. Quando ele pisa no freio, qual é a tendência do seu corpo? É ser jogado para frente. Então, Newton ele vem justificar justamente isso. Por quê? O ônibus alterou o movimento dele. Ele recebeu a ação de uma força, que foi a força aplicada pelos freios. Você não. Você não recebeu essa força. Então, o seu corpo que estava em movimento junto com o ônibus, quando o ônibus altera o movimento dele, a sua tendência é continuar o seu movimento. Por isso que você é jogado para frente. Tá entendendo? Então é justamente essa a ideia. Ou quando, por exemplo, você está andando de bicicleta e por algum exemplo você colide com uma pedra. E aí a pedra freia a bicicleta, mas você não. Ela freou a bicicleta. E o seu corpo? O seu corpo tende a conservar o movimento. Seu corpo é jogado para frente. Tá entendendo? Então essa é a ideia fundamental do estudo da dinâmica, do estudo da inércia. Tá? Ou, por exemplo, você está andando de cavalo e de repente o cavalo dá aquela brecada. Certo? Se ele dá aquela brecada, seu corpo ele é jogado para frente. Então, gente, lembra, inércia é a tendência do corpo a conservar o seu estado de movimento. E é super importante essa interpretação, tá bom? Então não esquece, fera. Não esquece e memoriza ela, tá? Outra coisa, como é que isso é abordado numa prova? Como é que essa questão ela é abordada numa prova? Ela é abordada da seguinte forma. Observa essa questão que caiu em 2012, tá? Em uma das provas aplicadas pelo Enem, que ela diz o seguinte, ó, em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Isso é um dos grandes embates que a ciência ela trava com a Igreja Católica, tá? Com os dogmas, com os ideais religiosos. Tá? Mas isso é um tema para a gente discutir mais para frente quando a gente estiver analisando gravitação universal. Isso aí a gente vai entrar em detalhes. Mas olha, vamos voltar para cá. Para os aristotélicos, se a Terra girasse do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presos à Terra pareceriam estar sempre se movimentando do leste para o oeste. Tá? Justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei, que em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é se uma pessoa dentro de um vagão de um trem em repouso solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão. Isso é uma ideia muito pertinente. Por quê? Porque a gente pensa o seguinte, a gente pensa que se eu solto um objeto, e esse objeto, mesmo eu dentro do carro, tá? Imagina, eu dentro de um carro todo fechado, eu solto um objeto, onde é que esse objeto vai cair? Atrás, na frente, no meu colo? Então a tendência desse objeto é justamente ele cair no meu colo. Por quê? Porque como eu estava me movimentando para frente, o objeto ele também tinha esse movimento para frente. E por ele conservar esse movimento para frente, ele traz a ideia de que os dois, um em relação ao outro, nesse movimento horizontal, um em relação ao outro está parado. Certo? Então faz com que o objeto, por exemplo, ele caia no colo no meu colo, ou caia no pé do garoto, como está na questão, na análise da questão. E aí ele diz o seguinte, ó, o princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi, letra A, lei da inércia, letra B, ação e reação, letra C, segunda lei de Newton, letra D, a conservação da energia, ou letra E, princípio da equivalência. A resposta certa aí seria a letra A, que é a lei da inércia, onde esse garoto que está dentro do vagão, quando ele soltar esse copo ele vai cair justamente no pé dele, nesse ponto R. Tá? Então eu preciso que você lembre disso. Por quê? Porque um em relação ao outro está parado. Tá? Caracteriza justamente essa questão da inércia, que o corpo ele está em movimento retilíneo uniforme, nesse caso. Então, como os dois estão em movimento retilíneo uniforme e têm a mesma velocidade, um em relação ao outro está parado. Beleza? Tranquilo, fera? Beleza? Então, ó, lei da inércia, tranquilidade. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Todo corpo parado tende a permanecer parado.
a menos que atue sobre ele uma força externa. E essa força externa é o que Newton traz na segunda lei, onde ele começa a discutir a segunda lei. A segunda lei de Newton ela já tem esse papel. Ele tem esse papel de analisar o comportamento da força que está sendo atuada sobre o objeto. Tá? Onde Newton diz o seguinte, ó, a força resultante, ou seja, a força resultante é o quê? É o resultado de todas as forças que atuam no objeto. Para que ela altere o estado de movimento de um objeto, ela tem que fazer com que esse objeto, ele altere a massa dele, altere o seu movimento, ou seja, sofra uma aceleração. E aí onde entra o papel da força resultante, onde a força resultante descrita por Newton, ela é igual ao produto da massa pela aceleração do objeto. Isso é o que a segunda lei de Newton ela traz, tá? Ela traz o seguinte, ó, que para um objeto sofrer uma aceleração, essa força resultante ela tem que ser diferente de zero, para que ele possa sofrer uma alteração do seu movimento, tá? Então a ideia fundamental de força resultante é essa, é você fazer com que um objeto ele tenda a alterar o seu estado de movimento, tá? Então a gente vai tentar quebrar a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Tranquilo? Show? Então, olha só, força resultante, lembrando que força resultante é um vetor, certo? Então, é um vetor, e aí a gente calcula o módulo desse vetor dessa forma, força resultante como sendo o produto da massa pela aceleração. Beleza? Tranquilo? Então, vamos fazer uma questãozinha que essa questão, ela exemplifica isso aí, ó. Olha só, no livro de vocês é a 8ª questão, que ela traz o seguinte, ó, qual a intensidade da força F, representada na figura abaixo, se ela produz uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então perceba o seguinte, ó, que o cara está aplicando uma força, essa força que está sendo aplicada sobre esse objeto, ela faz com que o objeto de massa 30 kg sofra uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular ela da seguinte forma, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí essa força resultante é o que ele quer saber. A massa 30 kg, a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Então essa força resultante, ela vai ser 150 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Essa unidade aqui, ó, essa unidade quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é o que a gente chama de Newton, tá? Isso aqui é 1 Newton. Então eu tenho 150 newtons. Então o módulo dessa força resultante, ela vale 150 newtons. Tranquilo, monstro? Monstrinhos, tranquilidade, bronca, molezinha, né? Massa. Então, ó, resposta letra E, tá bom? Resposta letra E. Outra coisa, vê só. Questão 20. Olha o que é que diz essa questão 20. Ela diz assim, ó, ela fala o seguinte pra gente. Um corpo com massa de 30 kg, inicialmente em repouso, inicia o movimento em função de uma força resultante de 300 newtons. Nessas condições, qual é a velocidade do corpo 2 segundos após o instante em que a força resultante ficou diferente de zero? Então, preste atenção. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual é a velocidade que esse corpo vai ter após 2 segundos da aplicação dessa força, tá? Então, para a gente fazer isso, vamos fazer da seguinte maneira, ó, separar aqui, essa no teu livro é a questão 20, então, ó, questão 20, ela traz a seguinte ideia, o cara está aplicando uma força, F, que esse F vale 300 newtons, tá? Ele tem uma massa de 30 kg, certo? Então, qual seria a aceleração sofrida por esse objeto? Então, eu quero saber qual é o valor da aceleração. Primeira coisa, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, vai ficar 300 é igual a massa, que é 30, e a aceleração eu quero saber. Se eu fizer isso, eu vou achar que essa aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração que esse objeto está sofrendo, tá? Então, a aceleração que vai estar alterando o movimento desse objeto vale 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, além disso, ele quer saber o que também? Ele quer saber qual o valor da velocidade após 2 segundos. Então, ó, V vai ser igual a V0
mais A vezes T. Onde esse V0 é zero. Por quê? Porque ele diz que o objeto partiu do repouso. Tá bom? Então, ó, V vai ser igual a zero mais a aceleração, que vale 10, vezes o tempo, que vale 2. Então, se eu fizer isso, eu vou achar que a velocidade vale 20 metros por segundo. Tá bom? Então, ó, resposta certa, letra E também. Tranquilidade? Beleza, galera? Molezinha, né? Show de bola. Então, ó, vê só. A gente discutiu sobre a questão da lei da inércia, como é que ela agia no objeto, como é que o objeto podia ter esse movimento justificado pela lei da inércia. A gente também analisou o papel da força resultante sobre o objeto, onde essa força resultante, ela tem um papel fundamental quando a gente começa a trazer a ideia de que a força resultante é a responsável por quebrar a primeira lei de Newton, por quebrar a lei da inércia. Tá bom? Então, esses são dois tópicos super importantes. Agora, a terceira lei de Newton, ela traz o seguinte raciocínio. Ela traz um raciocínio de que quando eu aplico uma força no objeto, esse objeto, por sua vez, ele tem que reagir. Tá entendendo? É o que a gente chama de lei da ação e reação. Então, ó, se eu vou empurrar um objeto, se eu vou aplicar uma força sobre ele, esse objeto, por sua vez, ele também aplica uma força sobre mim. Então, para toda ação, existe uma reação. Só que observa que a força que eu estou aplicando, ela está nesse sentido aqui, ó. Ela está atuando para a direita, tá? A ação está sendo atuada para a direita. E a reação, por sua vez, a força que o objeto está atuando sobre mim, ela tem que estar atuando em sentido contrário. Então, para toda ação, existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. E, fera, por favor, isso vai ser super importante quando eu estiver analisando, por exemplo, sistema de blocos, que isso você vai precisar lembrar. Agora, olha só, vê, preste atenção. A ação e a reação, elas não atuam no mesmo corpo. Elas atuam em corpos diferentes. A ação que eu estou atuando é no corpo. Então, é minha no corpo, no objeto, certo? Por sua vez, a reação vai ser do corpo em mim. Então, quem sofre a ação é o objeto, é o corpo, o bloco, e quem sofre a reação sou eu, certo? Então, a ação e reação, elas têm que atuar em corpos distintos, em corpos diferentes, tá bom? Então, ó, isso foi tema, inclusive, de uma questão que caiu no Enem, em uma das provas aplicadas também pelo Enem, onde ele diz o seguinte, ó, durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Então, vê só, ele disse o seguinte, ó, mãe, eu não consigo puxar de volta, por quê? Por conta da lei da ação e reação. Como a força resultante vai ser zero, o objeto não vai se movimentar. Isso está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Porque a ação, a força que eu estou atuando vai alterar o movimento daquele objeto. Da mesma forma que a reação vai alterar o meu movimento. Certo? Tranquilo? É como, por exemplo, você está de patins com um colega seu. Certo? E aí os dois colocam a mão. Um coloca a mão de frente para o outro. Se você empurra ele, ele vai alterar o movimento dele. E você, por ter recebido a reação, também vai sofrer uma alteração de movimento. Então os dois eles tendem a se movimentar para lados opostos. Por quê? Porque a ação é para um lado, a reação é para o outro. Tá? Então, ó, qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Se for nula, ela não vai alterar o movimento, né? Letra C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Letra D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Olha, isso contraria completamente a lei de Newton, a terceira lei de Newton, que ela diz que para toda ação existe uma reação de mesmo modo, mesma direção em sentidos opostos. Tá? Letra E. O par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo.
Então a resposta certa seria a letra E novamente, onde o par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo, elas atuam em corpos diferentes. A ação é do garoto no armário, no móvel, e a reação é do móvel no garoto, tá bom? Tranquilo? Beleza? Também, para a gente se ligar nessa questão, ó, nesse tema, a gente traz a seguinte ideia. Um nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água, trazendo-a na direção do seu tórax. A água, por sua vez, imprime uma força no nadador, F2, para que ele se mova para frente durante o nado. Aí ele diz, durante o nado assinale a resposta correta. Letra A, esse princípio obedece à lei da inércia, uma vez que o nadador permanece em seu estado de movimento. Lei da inércia, não, né? Lei da inércia não, porque ó, nessa questão ele diz o seguinte, o cara empurra a água por sua vez empurra o cara, que aí faz com que ele se movimente. Letra B, obedecendo a lei da ação e reação, o nadador imprime a força na água para trás e a água por sua vez empurra-o para frente. Beleza, tranquilo. Letra C, o nadador puxa a água e a água empurra o nadador, obedecendo a lei das forças, segundo a lei de Newton. Falso, tá? Letra D, nesse caso, é o nadador que puxa seu corpo, aplicando uma força nele próprio. O objeto não pode exercer força sobre ele mesmo. Não é capaz você aplicar uma força sobre você mesmo, tá? Beleza? Letra E, o nadador poderá se mover, pois a força que ele aplica na água é maior do que a força resultante das forças que a água aplica sobre ele. Também a resposta está errada. A resposta certa é a letra B. Obedecendo a lei da ação e reação, onde o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra-o para frente. Beleza, fera? Tranquilo? Então, esse é o fundamento de Newton, das leis de Newton. É justamente a gente tentar descrever como o movimento ele sofre alteração de acordo com as leis de Newton. E o que é que Newton dizia sobre essa alteração desse movimento. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma análise onde a gente vai estar se preocupando em justificar, não somente descrever como a gente fazia quando a gente estava analisando cinemática. Lá em cinemática a gente fazia uma descrição matemática completa, certo? A partir de agora a gente vai ter capacidade de descrever, que foi o que a gente viu em cinemática, e justificar com as aplicações da dinâmica. Tranquilo? Beleza? Então, se liga. Qualquer bronca, manda o contato, certo? Manda a sua dúvida para mim, que aí a gente trabalhando junto, você vai alcançar seu objetivo. Beleza? Valeu, galera. Grande abraço e até mais.